Boa noite. Sejam bem-vindos na Casa do Milanês. Vamos estar aí com esse estudo de hoje, muito bonito, muito gostoso. Já está aí para nós, né? Paulo Estevam vem nos trazer aí, muita esperança, explicar para nós a transformação, que temos que fazer, e a demonstração de fé, da força, da vida, e servir Jesus. Esse é o objetivo do estudo hoje, tá bom? Espero que estejam todos preparados, tranquilos, e para isso nós vamos fazer a nossa prece inicial, ok? Peço para mentalizar aí Deus, mentalizar Jesus. Jesus, nosso mestre amado, aqui estamos para esse encontro, para esse estudo, onde os seus exemplos, os seus ensinamentos, através do Evangelho, vem nos fortalecer, nos guiar. Rogamos, mestre amado Jesus, a sua presença nos lares aqui representados, o amparo, o auxílio, para todos os nossos irmãos, os dois planos da vida. Vamos então fazer a nossa prece conforme nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, desculpa a emoção, fiquei um pouco emocionado com a prece, mas é em benefício de todos nós. Então vamos aproveitar essa sintonia com Deus, com Jesus, e convidar nosso irmão para que possa fazer o estudo da noite. Silvio, seja bem-vindo, Silvio. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E uma grande alegria que a gente tem hoje falar aí sobre o tema da noite, que é Paulo e Estevão, E aqui muitos já conhecem a obra e outros provavelmente não devem conhecer, Então o que eu trouxe hoje para vocês é uma reflexão em cima dessa obra, o livro Paulo e Estevão. Ele foi psicografado por Chico Xavier em 1941 pelo Espírito de Emmanuel. Mas é uma obra que muitos gostam, eu particularmente gosto muito, e ela traz para a gente uma reflexão muito grande, como disse o nosso irmão na prece, na questão da conversão. Assim como temos também a personagem Maria de Madalena, que também a sua história traz para nós um grande aprendizado de conversão. Durante o estudo aqui, quando eu falar nós, não é nós somente aqui, é a humanidade, Porque às vezes a gente fala, quando a gente fala nós, a pessoa acha que é nós só aqui. Não, é a humanidade inteira, Muito bom, então vamos lá. Então, primeiro um pouco de introdução, vocês estão conseguindo ver? No quadro? Eu trouxe aqui um paralelo entre Saulo e Gesiel. Por quê? Porque nós vamos falar de Paulo e Estevão. São dois personagens que no início da história não era Paulo e não era Estevão. Era Saulo e Gesiel. Então Saulo mais à frente pega o nome de Paulo, e o Gesiel mais à frente ele pega o nome de Estevão. Então peguei aqui um paralelo só para a gente entender. Eles nasceram basicamente no mesmo ano, aproximadamente 5 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então nasceram juntos. O Saulo nasceu na cidade de Tarso, e o Gesiel nasceu em Corinto.
Todos eles eram judeus, todos dois eram judeus. O Saulo é da tribo de Benjamim e o Gesiel é da tribo de Isacar, que são lá os 12 filhos de Jacó, né? Tirando o José, e aí acrescentando os 2 filhos de José. Beleza. O pai, né? O Saulo era filho de Eleazar, que era tecelão do comerciante, e o Gesiel era filho de Jorgedete, é um nome difícil de pronunciar, Jorgedete, tá? Irmãos, irmã, consta que, se você for olhar no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, vai contar um pouco da história, vai falar que Saulo tinha uma irmã, né? Na obra Paulo e Estevão, o Emmanuel vai falar que essa irmã chama Dalila, tá? E na Bíblia não aparece referência à irmã de Gesiel. Na obra Paulo e Estevão, vai falar que ela chama Abigail. Então esse é um paralelo, só para a gente entender, né, a história toda. Tá? Então aqui nós temos aqui o mapa, né? Deixa eu tirar aqui para eu mostrar para vocês aqui onde é que está acontecendo a história, né? Então aqui está Jerusalém, né? Corinto está aqui, né? E Tarso está por aqui, né? De Antioquia, aqui nessa região da Sicília. Então Tarso está aqui, Corinto está aqui, né? Aqui está Jerusalém, tá? Consta na história que Paulo cursou, né, uma universidade. Na época tinha 3 grandes universidades, né? Tinha uma em Atenas, vamos localizar aqui Atenas, aqui ó, Atenas. Tinha uma universidade em Alexandria e tinha também uma universidade em Tarso. Então, as 3 grandes, né, importantes universidades da época, tá? Então Paulo cursou uma dessas universidades e teve aí um ensino com os grandes mestres da época, tá certo? Gesiel não consta que ele estudou, tá? O pai era fazendeiro, né, então não consta nada sobre Gesiel, tá? Então tá aí, vamos falar um pouquinho do Gesiel, né? No ano 34 depois de Cristo, os judeus que viviam em Corinto, que era uma cidade incorporada ao Império Romano, ela fazia parte do Império Romano, sofreram a atormentada perseguição conduzida pelo pré-cônsul Licínio Minúcio, né? Então o que Roma fazia? Né? Roma conquistava o terreno, né? E muitas das vezes confiscava as terras, né? E esse pré-cônsul Licínio, né, que era preposto de César incumbiu a ele de cuidar da região, né? Ele pegou e confiscou a terra do pai de Gesiel, tá? Confiscou. O pai de Gesiel entrou com recurso, né? Mas perdeu o recurso, e aí revoltado, né? Mesmo sendo alertado pelo filho, que é Gesiel, para não mexer com aquilo, entregar as terras, que eles começariam, né, novamente em outro local. O pai não ouviu o que Gesiel falou, né, meio apavorado, pegou e colocou fogo na propriedade desse Licínio. Então o Licínio pega e manda açoitar tanto o pai de Gesiel quanto Gesiel. O pai morre nesse processo, né, de açoitamento, e Gesiel também é torturado, né, através da punição. E Abigail, né, que também tinha sido presa por causa do pai, após o pai morrer, aí Licínio vê que o pai morreu, liberta a Abigail e deixa a Abigail embora, tá?
E essa Abigail vai embora, então ela vai para a casa de um casal chamado Zacarias e Ruth, e eles adotam ela como filho, né? Visto que o pai tinha morrido. O Gesiel, ele foi açoitado, né? Ficou muito machucado. Depois de um mês, né? Já melhor, ele foi enviado para as galeras romanas. O que eram as galeras romanas, né? Eram aqueles navios, né, a remo, que os escravos é que comandavam esses remos, né? Então eram as galeras. Então Gesiel foi enviado para esses navios, tá? E aí Abigail perdeu o contato com Gesiel, né? Perdeu o contato, tá? Bom, o que acontece? Certa vez, num dessas galeras, né, um importante romano, que também era procônsul, de nome Sérgio Paulo, ele vai aparecer mais à frente, né? Ele estava nesse navio, numa dessas viagens, tá? E ele pega e apresenta chagas pelo corpo, né? E aí o povo apavorado isolou ele num canto, para que aquilo não contaminasse o pessoal do bar, né? E aí o comandante do bar pega um dos escravos para cuidar dele. E o escravo que foi escolhido é Gesiel. Então Gesiel cuida desse Sérgio Paulo, né? E aí o Sérgio Paulo fica curado. Só que aí o Gesiel contrai essa doença, essas chagas, né? Essas fissuras no corpo. E aí o que acontece? O comandante do navio ia jogar Gesiel no mar, para ele não contaminar a tripulação. Só que Sérgio Paulo, como ele era influente, e ele era grato por Gesiel ter cuidado dele, ele pega e intercede por Gesiel. Ele fala, não vai jogar ele no navio não, no mar não. Então, você vai passar um relatório falando que você jogou no mar, mas nós não vamos jogar ele no mar. Nós vamos soltar ele, deixar ele na próxima cidade que o navio parar, né? E assim foi feito, né? Então, no próximo porto, Gesiel foi deixado, né? E aí o que acontece? Gesiel acabou parando na casa do caminho, né? Alguém viu Gesiel lá abandonado, cheio de chagas, e levou Gesiel para a casa do caminho para que ele pudesse ser curado, tá? E aí ele foi para lá. E aí Pedro recebeu ele na casa do caminho, tá? Então, né, Pedro conta a Gesiel, né, que o Messias já tinha vindo, né? Por quê? Porque Gesiel ele era um jovem, ele ainda era jovem, tá? Quando ele morreu, né, ele morreu com 29 anos, então nessa época aqui, antes dessa data, ele devia ter por volta de 25, 26 anos. Então, ele chega na casa do caminho muito adoentado, né? Mas aí o Pedro ouve ele orando, né? Falando, né, sobre as escrituras de Isaías. Então Pedro vê que ele era um homem de fé, e aí procura saber qual é a história de Gesiel. Aí ele conta o que aconteceu com ele, e Pedro então fala para ele então de Jesus, e fala que Jesus, que era o Messias que todo mundo esperava, né, porque pela lei, né, pelos profetas, tinha-se que o Messias iria vir, né? Então Pedro fala com Gesiel que já tinha vindo e que era Jesus, tá? E aí o que acontece, né? E aí Gesiel, então, depois de curado, começa a trabalhar na casa do caminho, começa a ajudar nas atividades da casa do caminho, certo? Muito bom. Então daí, ó. Então Pedro mostra a Gesiel que há muitas tarefas a serem executadas na casa do caminho, e que deste momento em diante ele se chamará Estevão. Por quê?
Porque o Sérgio Paulo, quando libertou ele no próximo porto, ele falou com o Gesiel: você troca de nome. Né? Por quê? Porque a gente vai falar que você morreu. Então você vai ter que trocar de nome. Então, nesse tempo, então, Pedro vai e fala que vai assumir o nome de Estevão, que era um nome romano, um nome comum romano, que aí não ia ter problema para ele, tá certo? Então aí o Gesiel passa a chamar Estevão e começa a trabalhar na Casa do Caminho, tá certo? Bom, rapidamente Estevão se integrou na comunidade cristã, né? E tornou-se uma das figuras ilustres da Casa do Caminho. Então ali ele trabalhava, ali ele pregava, fazia as pregações, né? E aí o que acontece? E ele também fazia curas, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, né, vai contar aqui que os 12 apóstolos, né, eles estavam preocupados com o desenvolvimento da Casa do Caminho. Por quê? Porque a Casa do Caminho, assim como a gente pode ver na Casa Espírita, tem muita atividade, né? Tem a limpeza, tem o cuidado com os doentes, né? Tem a parte financeira, tem a parte dos estudos, né? Então os apóstolos, eles estavam querendo ficar só com a parte de estudos e os demais ajudar no geral da casa, né? Então o que eles proporam, né? Eles proporam então pegar entre aqueles que estavam fazendo atividades na casa, de modo que eles fossem, né, eleitos, né, como ministros, né? E aí, entre as pessoas que foram escolhidas, Estevão foi uma delas, né, visto a sua fé, a sua dedicação. Então, no Atos dos Apóstolos conta para nós isso daí, tá? Não só Estevão, né? Teve Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, né? Então, todos eles foram escolhidos, né, para o ministério da palavra, tá? Bom, indo agora para o lado de Saulo, né? Saulo não tem muita coisa antes dos 30 anos dele, né? Sabe-se que ele estudou, né? Mas ele almejava trabalhar no Sinédrio, né? Trabalhar no Sinédrio. O Sinédrio, na época, era como se fosse hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, né, a Suprema Corte da época, né? Então era o órgão mais importante que tinha. Então Paulo queria trabalhar lá, dedicou a isso, né? Muito bom. Então, já com 30 anos de idade, né, e o livro fala que ele era um homem belo e viril, tá? E como ele tinha feito, né, tinha estudado, então ele falava fluentemente o grego, né, que ele estudou, e falava outras línguas também, né? Então o que acontece? Né? Ele foi educado então pelo sumo sacerdote Gamaliel, que era um sumo sacerdote do Sinédrio, né? Esse Gamaliel, ele era tão importante que ele foi o primeiro sumo sacerdote, né, a ser chamado de Rabone, né, que significa professor, né? Então, até hoje, eles têm essa referência a ele, né? Isso vinha também do pai dele, que era o Iléu, que também tinha uma importância muito grande para o povo hebreu, né? Muito bom. Então, o que acontece? Então, está aqui, ó, 3 meses antes, Saulo foi recebido em festa íntima na propriedade de Zacarias, né, aonde veio a conhecer Abigail. Então, Zacarias, né, ele morava, né, em Corinto, mas mudou, né, e aí foi e fez uma recepção, né, no local novo que ele foi, e nessa recepção Saulo foi. E aí Saulo conheceu Abigail. E Abigail contou a história dela, contou que ela tinha um irmão, contou que o pai morreu, e pediu ajuda a Saulo, para encontrar o irmão.
Saulo falou que ia ajudá-la a encontrar o irmão, né? Beleza. Só que o que acontece? Saulo tinha uma outra visão, né? Qual que era a visão dele? Entrar para o sinédrio, ser sumo sacerdote, né? Inclusive o próprio Gamaliel falou com ele: olha, em pouco tempo eu vou me aposentar e você vai ficar no meu lugar, né? Então ele tinha essa ambição, né? Muito bom. Só que chegando lá, ele ouve do amigo dele, que chamava Sadoc, que o tio dele tinha sido curado, né? Tinha sido curado pelos membros da Casa do Caminho, né? O tio dele tinha uma cegueira, era cego, e foi curado, né? E aí Saulo ficou meio intrigado com aquilo, ficou meio intrigado e quis conhecer essas pessoas, né, da Casa do Caminho, para ver qual que era a filosofia deles, para ver se eles não estavam indo contra a lei de Moisés, né? Haja visto que esse povo, eles viviam há 1500 anos sobre a lei de Moisés, né? Então tinha aquilo gravado na mente e batalhavam por aquilo, para que a lei de Moisés não fosse desvirtuada, né? Muito bom. Então ele marca com Sadoc de conhecer a Casa do Caminho. E aí, um belo dia, eles foram lá conhecer a Casa do Caminho, né? Só que o que acontece? Quando eles chegam lá na Casa do Caminho, o que eles encontram? Encontram uma casa humilde, pessoas doentes, sendo tratadas, né? Aquilo para ele, normal. Para ele não tinha nenhum risco daquelas pessoas, né, irem contra a lei de Moisés. Não causava nenhum perigo, nenhuma blasfêmia, nada, né? Só que o que acontece? Quando eles estavam lá, eis que chega o Estevão. Eles estavam lá no ambiente, Estevão entra, e como Estevão era muito querido, né, as pessoas, né, conversaram entre si, falando: o Estevão está chegando. Aí ele vai e atira para o Estevão, tá? E ele já tinha em mente que o Estevão era um orador excelente, tinha uma arguição muito boa. E aí o que acontece, né? Os apóstolos que estavam lá, que era Pedro, Tiago e João, ficaram muito surpresos com a presença lá do Saulo. Aí eles ficaram preocupados também, por causa da importância de Saulo, né? Muito bem. Então o que acontece? O Estevão então vai para a tribuna, vai falar para o povo lá, né? Vai fazer o seu estudo, né? E aí ele pega, né, as anotações de Mateus e vai pregar exatamente, fazer um discurso exatamente sobre, né, o capítulo 10, versículos 6 e 7 de Mateus, escrito: mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E Estevão começa a falar, né, e ele diz, vou ler, né? A lei é humana, o evangelho é divino, Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador, os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Bom, essa arguição aqui do Estevão já não caiu bem. O Saulo já não gostou. Por quê? Porque Estevão, na sua pregação, colocou Jesus acima de Moisés. E para o povo judeu não tem ninguém acima de Moisés, né? Então Saulo já não gostou. Aquilo ali já subiu na cabeça dele. Então Saulo pega, levanta a mão e começa a questionar. E aí Saulo vai falar com Estevão: como colocar o carpinteiro morto acima de Moisés? Como alguém que não salvou a si próprio pode salvar o povo de Israel?
Olha pra você ver, já ficou intrigado com aquilo, né? Estevão não deu muita ideia não, né? Então, por quê? Porque Estevão argumentou, né, para ele que na obra divina, discurso, né, discussão sem nenhum nexo não vai trazer benefício. Então ele largou o que trouxe palavras. Só que Saulo queria bater na mesma tecla, queria continuar o questionamento, né? Então tá aí, ó. Saulo deseja continuar o debate, mas Estevão explica que o Cristo recomendou não perder esse tempo com discussões improdutivas, né? Muito bem. Aí Estevão para o estudo, né, porque já acabou o tempo dele, ele vai atender uma senhora que estava necessitando, né, da ajuda dele. E Saulo sai irritado com aquilo, porque Estevão colocou Jesus acima de Moisés. E aquilo para ele é blasfêmia. Tá? Por quê? Porque ele defendia a unhas e dentes a lei mosaica, né, a lei de Moisés. Tá certo? Muito bem. Então, o Saulo vai, encontra lá com Abigail e fala da sua revolta. Aquele homem Estevão o afrontou. Então o seu orgulho foi ferido. E ele não admitia aquilo. Por quê? Porque estava indo contra a concepção dele, né? Muitas vezes a gente é assim, né? Nós temos o nosso ponto de vista e a gente não permite mudar o nosso ponto de vista, né? E a gente briga por aquilo, né? Muito bom. Então tá aí, ó, Saulo fica irritado, irado e promete corrigir os pregadores do caminho. Então ele promete ir, né, vingar deles, tá? Então tá aí, ó. Encontrando Abigail, Saulo descreve os simpatizantes do caminho e a pregação de Estevão. Abigail, né, com seu coração brando, vai falar para Paulo, né? Abigail fica assombrada pela distorção da lei mosaica, que é colocar Jesus acima de Moisés, apresentada por esses homens, né? Afirma que se Gesiel estivesse ao lado de Saulo, iria ajudá-lo na defesa dos interesses de Israel. Olha que interessante, né? A própria irmã falou, ô Saulo, se meu irmão tivesse aí, ele ia te ajudar, né, a defender Moisés. Essa é a história, defender Moisés, né? Muito bom. Então o que acontece então? Saulo vai e leva a situação para o Sinédrio, né? Porque não podia tomar uma decisão assim do nada. O Sinédrio tinha que aprovar, né? Então o Sinédrio pega e chama Gesiel para que Gesiel pudesse explicar aquela situação, né? Gesiel, com muito custo, vai sozinho. Mesmo Pedro falando, não, Gesiel não vai sozinho não. Gesiel falou, não, eu vou sozinho. Então Pedro deixou, Gesiel foi sozinho, tá? Então Gesiel, diante do Sinédrio, ele argumenta que acredita que Jesus é o enviado, né? E aí ele cita, né, o trabalho de Moisés. Por quê? Aí ele fala, Moisés não abriu lá o mar, o povo atravessar? Moisés não foi enviado por Deus para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito? 400 anos? Olha para vocês verem, né? Então, o Estevão argumenta tudo isso, de que Moisés é um enviado de Deus, e Jesus também é um enviado de Deus, né? Só que Saulo fica irritado com aquilo, vai lá dar um soco na cara de Gesiel, né? Aí o povo dá uma apartada, tá? E aí Saulo pede a condenação por apedrejamento, né? Gamaliel, que era o sumo sacerdote, pede para analisar o caso melhor e fala, não, deixa eu analisar direitinho, ver como é que é a situação, né? E mandou prender Gesiel. Gesiel ficou preso lá para decidir, né, o que ia fazer com ele, tá? Mas Saulo, ainda no seu orgulho ferido, tá? Ele pede carta branca do Sinédrio para investigar os homens do caminho, tá? Olha você ver, muitas vezes a gente é assim, a gente fica cego no nosso orgulho, né? Feriu o meu orgulho, a gente fala isso, né? E a gente fica cego, a gente quer vingança, a gente quer
debater, né? Porque feriu o meu orgulho. É muito engraçado isso, né? Será que Jesus se tocou desse jeito? Né? Será que Jesus se sentiu ferido no seu orgulho? Olha você ver. Né? Muito bom. Mas tudo bem. Então, nessa história toda, Pedro convida Gamaliel, que é o sumo sacerdote do Sinédrio, para conhecer a casa do caminho. Isso numa tentativa de apaziguar a situação. Né? Então, o Gamaliel vai lá, né, de bom grado. Chegando na casa do caminho, ele encontra com um amigo dele, né, de nome Samônio, que estava tratando de uma lepra. Tá? E Samônio fala, né, com Gamaliel sobre o Cristo. E, inclusive, Pedro dá para Gamaliel uma cópia, né, do manuscrito de Mateus. E Gamaliel leva aquilo. E Gamaliel lê, né, os escritos de Mateus. Tanto é que, mais para frente, Gamaliel chama Paulo e fala com Paulo: eu vou aposentar. Eu vou, né, para o deserto e vou ler essas escrituras de Mateus e vou ver como que eu posso contribuir na obra de Jesus. E aquilo, o Saulo fica irritado. Vocês vão entender por quê, né? Primeiro, Gesiel, né, o Estevão, afronta ele. Agora, o padrinho dele, Gamaliel era o padrinho dele no Sinédrio, né? Tudo que o Saulo sabia, o Gamaliel ensinou. Então, foi o tutor dele, né? Muito bom. Então, o que acontece? As intensas atividades de Saulo não interromperam as visitas a Abigail. Ele continuou indo lá visitar Abigail, né? E aí convidou, certo dia, Abigail para ir, né, a Jerusalém, né, com a sua irmã Dalila, né? Por quê? Porque ia ter a lapidação de Estevão. Estevão ia ser apedrejado. E isso para Saulo era uma conquista, né? Ele conseguiu o que ele queria. O seu orgulho ferido ia se vingar. Então ele se sentiu, né, no comando agora, vamos dizer assim, se sentiu vitorioso. E aí convidou Abigail para ir lá, né? Só que o que acontece? No momento do apedrejamento, né, a Abigail vai e reconhece o irmão, reconhece no Estevão o irmão Gesiel, reconhece. Aí Saulo manda parar o apedrejamento e manda levar o Gesiel para dentro, porque a noiva reconheceu o irmão, né? Reconheceu o irmão, tá? Muito bem. Então o que acontece? Quando ela chega mais perto, que aí o Estevão já estava lá dentro, lá no local lá, né? Ela vai, chega perto, reconhece Gesiel, que é o Estevão, né? E o Estevão vai falar para ela, né, que Saulo é um ótimo rapaz e que eles devem ser felizes, né? Porque ela tinha falado com o Estevão que ela era a noiva de Saulo. E olha para vocês verem, Estevão apedrejado, né, sob o comando de Saulo, não guarda nenhuma mágoa dele e ainda fala para a irmã: ele é um ótimo rapaz, vocês serão felizes. Só que o que acontece? O Saulo, quando vê que aquele rapaz é o irmão de Abigail, aí ele não aguenta. Ele vê que aquilo ali não podia continuar. Ele não tinha condições psíquicas de continuar namorando com Abigail. Ele pega e rompe com ela. Abigail fala: não precisa, Saulo, não vou contar para ninguém que ele é meu irmão, né? Mas ele não dá conta. Ele vê que cai em si, cai a ficha. Ele vê que ele fez, né, coisa errada. Ele vê que ele pisou na bola.
Como que ele ia conviver com uma mulher, sabendo que ele foi o responsável pela morte do irmão dela? Então aquilo não deu conta, né? Muitas das vezes nós somos assim também, né? A gente faz alguma coisa e quando cai em si a gente não dá conta, a gente não aceita que a gente errou, né? E é importante que a gente perdoe a nós mesmos, porque se a gente não perdoar a nós mesmos, como nós vamos perdoar o próximo, né? Fazer igual Gesiel aqui, ó, o Estevão, né? Perdoou Paulo, falou que ele era um ótimo rapaz, que eles iam ser felizes, né? Tá? Então o que acontece, né? Como o Saulo terminou com Abigail, né? Abigail vai cair em febre, né? Fica doente e os dois se afastam. Né? Passado bastante tempo depois, né? 8 meses, passado 8 meses, o Saulo consegue vencer aquele orgulho, né? E vai visitar Abigail. Só que quando ele chega lá, Abigail está muito ruim de saúde. E ela diz para ele que ela teve uma visão do irmão dela, que apareceu para ela, e falou para ela que ele ia buscar ela no dia seguinte, né? Ele falou para Saulo, e aí ela fala que ela tinha virado cristã, que um senhor de nome Ananias tinha trago para ela, né, os ensinamentos de Jesus. Aí pronto, aí é que Saulo entra em parafuso. Por quê? A noiva converteu-se para Jesus. Estevão converteu para Jesus, que era o inimigo dele. E Gamaliel, que era o tutor dele, também converteu para Jesus. Ele falou: não, mas esse Jesus está no meu encalço, né? Aí que ele ficou irritado, né? Aí ele pega, né? Aí ele pega então e falou: então eu vou atrás desse Ananias, que foi o que converteu a minha noiva Abigail, né? A ex-noiva Abigail. Vou atrás dele, né? Vou vingar. E aí ele faz o quê? Né? Ele não sabia onde que Ananias estava. Deixa eu ver o tempo ali para eu cronometrar aqui, né? Tá. Deixa eu só falar essa parte que eu deixei grifada ali, que é importante, ó. Abigail descreve o consolo que encontrou nos ensinamentos do mestre e como se sentia amparada. Isso é interessante, né, gente? Por quê? Porque nós também sentimos assim. Quando a gente tem uma fé em Jesus, uma fé em Deus, a gente não sente um consolo, a gente não sente amparado, né? É exatamente isso, né? Então aí, ó, sendo realmente o Salvador, ajuda apenas os pobres e doentes, né? Aí então o Saulo fala aqui: por que Jesus então ajuda só os pobres e os doentes? Né? Aí ela fala, né, que Jesus também recebe os ricos e doutores, mas que estes não refletem na responsabilidade que possuem de auxiliar os menos favorecidos, e só aceitarão o Messias quando o egoísmo e o orgulho trouxerem as doenças e o sofrimento para as suas vidas. Isso é interessante, né? Porque às vezes a pessoa é muito rica, né? Mas ela se abstém da responsabilidade de ajudar os mais fracos, os humildes. Se abstém da responsabilidade de ajudar aqueles que estão sob a tutela deles, né? Eles acham, muitos se envolvem no seu orgulho e se acham melhores, só porque tem dinheiro, só porque mora numa casa luxuosa, porque tem um carro bom, né? E isso subiu a cabeça e tornaram-se, né, vaidosos, orgulhosos, né? Muitas das vezes somos assim, né?
Então ela esclarece isso para ele, que Jesus veio para todos. Só que alguns não aceitam. Por quê? Porque está numa condição boa. Agora, na hora que a doença vier, aí sim, aí eu vou mudar a minha postura. Né? Muito bom. Então, Abigail morre, Saulo então vai ao encalço de Ananias. Como ele não sabia onde estava Ananias, ele começou a pegar os cristãos e torturar os cristãos para saber onde que Ananias estava. Aí descobriu que Ananias estava em Damasco. Né? Ananias estava em Damasco. Então ele pega uma comitiva e vai para Damasco. Né? Só que não é assim, vai para Damasco. Né? De Jerusalém a Damasco, naquela época, era 250 quilômetros. Né? Hoje, se você jogar no Google, Jerusalém a Damasco é 340. Mas a rota hoje é outra. Né? Antigamente era camelo. Né? Hoje vai de carro. Então a rota é diferente. Então ele pega uma comitiva, vai para Damasco, e no deserto, né, de Damasco, ele tem a visão do Cristo. É uma visão espiritual, né, vamos dizer assim. Né? É uma visão espiritual. Tanto é que só o Saulo que vê. A sua comitiva, né, os seus soldados que estavam com ele, não vê. Né? Não vê. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Ó? Eu já falei. Olha aqui, ó. Em dado momento, saindo as reflexões dolorosas, vê uma claridade diferente da luz solar. Então, olha, a claridade era diferente da luz do sol. Né? O ar parece abrir-se como cortina. Perde o equilíbrio caindo da montaria. Né? Grita por socorro dos companheiros e vê surgir a figura luminosa que parece descer dos céus. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Ele descrevendo, né, a chegada de Jesus. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros. A Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que ele não fala Paulo, aqui ainda ele não é Paulo, enquanto ele é Saulo. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quem sois vós, Senhor? Indaga Saulo. Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, Saulo. Então ele reconhece a grandeza de Jesus. Aqui agora ele reconhece a grandeza de Jesus. Porque até então Jesus para ele não era nada. Né? Era um impostor. Então aqui ele, com essa visão que ele tem, né, essa visão espiritual de Jesus, ele reconhece a grandeza de Jesus. Tá? E o interessante, né, tá aí, ó, envergonhado pelo seu passado cruel. Muitas das vezes nós somos assim, né? Às vezes a gente começa a fazer uma oração, eleva o nosso pensamento a Deus, a gente se sente envergonhado. Né? Estou falando nós, né, a humanidade. Por quê? Por causa do nosso passado. Muita coisa errada a gente fez. Mas a gente está aqui exatamente, né, pela misericórdia divina para corrigir. Né? Deus não quer punir ninguém. Deus quer educar, quer modificar. Então, assim como Saulo, ele se transformou aqui com a visão de Jesus, apenas com a visão, só com a visão de Jesus, nós também podemos, né, nos converter. Basta que queiramos. Tudo depende de nós. Eu tenho que querer fazer as coisas. Né? Então está aqui, ó, envergonhado pelo seu passado cruel, compreendia o tamanho amor daquele ser. Vocês estão entendendo? Compreendia o tamanho do amor daquele ser. Né?
que vinha libertá-los do erro e da ignorância. Então, o que Jesus faz em nossas vidas é exatamente isso, ó, de nos libertar do erro e da ignorância. Né? E aí ele utiliza meios para isso. Né? Assim como ele utilizou os profetas, utilizou os apóstolos, e agora vai utilizar Paulo, né? Ele também utiliza meios para nos converter. Né? Olha o que a doutrina espírita nos traz. Abriu-se o véu. Assim como Paulo viu Jesus, né? Abriu-se o véu também para nós. Olha as informações que nós temos hoje. O mundo espiritual, a gente saber que quando a gente desencarnar, a gente vai para um local, tem uma cidade, né? Então tem todo um plano espiritual nos esperando, né? Saber que não existe morte, tudo é vida, né? O corpo fica, mas o espírito continua vivo. Olha para vocês verem que bacana isso, né? E aí olha o que Saulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Ele simplesmente falou isso: que queres que eu faça? Então ele reconheceu a grandeza do Cristo, se transformou e não perguntou mais nada. O que queres que eu faça? Olha que interessante, né? O que queres que eu faça? Né? E aí Jesus fala: levanta-te e adentra Damasco, lá te será dito o que fazer. Então Jesus, né, falou: ô Saulo, por enquanto está bom, você já mudou, você já converteu, por enquanto já está bom, tá? Agora espera um pouco, vai lá em Damasco e me espera, vai ser dito para você o que você vai fazer, né? Então olha para você ver que interessante, né? E aí Saulo fica cego, né, com aquela luz, ele fica cego, e ele vai para Damasco, e ele fica 3 dias em Damasco, né? Lá em Damasco ele procura aquele amigo dele, o Sadoc. Lembra daquele amigo que levou ele na casa do caminho, para ele conhecer lá o Estevão? É o Sadoc. Então ele vai na casa do Sadoc, cego, ele pede lá um dos soldados para ajudar ele, mas o Sadoc, quando vê que ele tinha mudado, aí falou: não, aqui não dá não, aqui não dá para você ficar não. Aí indicou ele lá uma pousadinha, né? O livro fala que é uma pousada na rua direita, e ele vai lá. Ele fica lá por 3 dias. Aí no 3º dia aparece Ananias, né? Jesus aparece a Ananias e fala: Ananias, vai lá na pousada e abre, né, e restaura a visão de Saulo. Mas Ananias fica até surpreso, né? Ô Jesus, Saulo é aquele que está vindo me procurar, me matar? Não, é ele mesmo. Vai lá. Então Jesus, o senhor não está enganado, não? Você quer que eu vá lá mesmo? Quer, tá? Aí foi, né? Estabeleceu aí a visão de Saulo, né? E aí o que acontece? Saulo então, né, restabelecido da visão, convertido, sente necessidade dessa mudança de vida. A vida que ele tinha antes já não era mais, não poderia mais continuar ela, né? Então ele sente necessidade de conversar com o seu tutor, que é o Gamaliel, né? Então ele vai à procura de Gamaliel, e aí o Gamaliel, ele pega e, eu estou dando uma puladinha aqui, o Gamaliel vai e fala para Saulo ir para o deserto. Ficar um tempo no deserto, refletir, o que ele vai fazer agora, né? Para ele fortalecer na sua fé, para depois ele começar a fazer alguma coisa, né? Mas antes disso, o Saulo, como ele era doutor da lei, né? Frequentava o Sinédrio, ele falou: não, eu sou importante, então vou lá no Sinédrio, vou falar para aquele povo todo lá de Jesus, eles vão aceitar, vai todo mundo converter, né? Só que não deu nada disso. Ele passou com vergonha lá no Sinédrio, tá? Então tá aí, ele resolve falar no Sinédrio, mas passou vergonha, porque ninguém ouviu ele e ainda tomou ele como louco, né? Então tá aí, ó. Então ele vai para o deserto, né? Leva lá o manuscrito de Mateus. Lá no deserto
O Gamaliel pede para o irmão dele arrumar um serviço para ele, para Saulo. Aí ele vai lá para o deserto. Lá no deserto ele vai ficar lá com um casal chamado Áquila e Prisca. Esse casal vivia lá no deserto fazendo pano para tecendo, né? Pano para tenda. Então Paulo começa a trabalhar com eles, fica 3 anos lá com eles, já restabelecendo as suas ideias, etc. Tudo mais, né? Um belo dia, né, conversando com Áquila e Prisca, o Áquila fala para ele lá, né, que ele fugiu de Jerusalém porque o tal de Saulo tinha mandado matar o pai dele. Aí o Saulo vê, né, já convertido, para não sou eu que mandei, né, dei as ordens para matar o seu pai. Você me perdoa? Aí vai e perdoou, né? Eles se tornam amigos, tanto é que os dois vão ajudar ele, né, em várias igrejas, né, vão ajudar ele, né, na igreja de Antioquia, tá certo? Muito bem. Aí Saulo então sai do deserto, sentiu necessidade de encontrar com o pai dele, então ele viaja a Tarso. Só que o pai dele, quando vê que ele está com aquelas ideias do Cristo, despreza ele, não aceita ele em casa, manda ele embora, né? Dá para ele umas moedas lá para ele se sustentar, né? E aí o que ele faz então? Né? Com aquele dinheiro ele compra, né, um tear e começa a trabalhar, né? E aí, depois, com o tempo, ele é convidado para trabalhar na Casa do Caminho, né? E aí Barnabé vai e a pedido de Pedro, vai lá e chama ele para trabalhar na Casa do Caminho, né? E ele começa a trabalhar. Belo dia ele sonha com Abigail e com Estevão, né? E aí a Abigail fala para ele, né? Porque ele pergunta, né, qual que é a diretriz do meu trabalho? O que eu vou fazer agora? A Abigail fala: ama, trabalha, espera e perdoa. Ou seja, tudo tem sua hora. Não adianta a gente querer passar um carro na frente dos bois, né? Mas a gente tem que amar e trabalhar. Eu não posso esperar sentado, né? Tem que trabalhar, tá certo? Muito bom. Então, o que acontece? Vamos acabando aí o tempo. Paulo então começa a trabalhar. Só que lá na Casa do Caminho, Barnabé pergunta para ele: olha, Ananias te batizou, né? Quando ele te batizou, ele não te deu um nome, não? Ele falou: não. Aí então eles pegam, começam a refletir, e aí ele pega e assume o nome de Paulo, né? Que é um nome romano, né? Então ele pega o nome de Paulo, porque Saulo é grego, é um nome grego. Então ele tinha um nome similar romano, que era Paulo. Então a partir daí ele assume o nome de Paulo, né? Paulo, tá? Então Paulo de Tarso, porque nasceu na cidade de Tarso, né? E aí a gente acha que a vida de Paulo foi fácil, não foi fácil, né? Em várias pregações, né? As pessoas não aceitavam as pregações, né? E aí o que acontecia? Pedrejado, né? Então, o Haroldo, outro dia eu assistindo a palestra dele, ele falou, né? Que Paulo tinha um roteiro. Ele chegava, expunha as ideias dele, pregava e depois apedrejamento. Então, muitas das vezes foi assim, né? E aí ele foi trabalhar, né? Fundou várias igrejas, fez várias viagens, né? Consta que ele fez 3 grandes viagens, né? Mas no final ele tinha vontade de ir a Roma, pregar em Roma, né? Ficou preso muitas vezes, né? Eu não vou contar assim um resumo bem resumido, né? Porque o tempo está acabando. É até bom que vocês vão ler o livro, né? E tem um outro livro também que é bom para vocês lerem sobre a história de Paulo, que ele chama As Marcas do Cristo. As Marcas do Cristo, tá? É um outro livro que conta também bacana essa história de Paulo, né?
Tanto é que uma vez Paulo diz, né, ninguém mais me moleste, porque eu trago as marcas do Cristo. Então conta que certa vez ele foi ser chicoteado, né, porque quando ele não era apedrejado, ele errava lá umas chicotadas, né? Então certa vez ele foi ser chicoteado, mas ele estava com tanta paz no espírito que ele não sentiu as dores, não sentiu. Então ele falou isso, né? Depois ele falou que a partir de agora que ninguém mais me moleste, porque eu trago as marcas do Cristo, né? Tá certo? Tanto é que o próprio Cristo falou, né? Com Abigail e com o Estevão, já desencarnados, né? Que a partir daquele momento Paulo iria ver, né, o que era servir o Cristo. Ia passar pelas provações, né, do que era servir o Cristo, né? Bom, o certo é o seguinte, né? Então, no final então, da vida, Paulo é degolado, né? Corta a cabeça de Paulo, tá? E aí o que acontece? Paulo, depois de ser degolado, ele chega lá no plano espiritual, de novo cego. E aí de novo ele reconhece a voz de Ananias, que já tinha morrido nessa época, né? Paulo morreu com 67 anos, né? Ele ficou 30 anos pregando, tá? Aí o Ananias vai e restabelece de novo a visão dele espiritual, ele já no plano espiritual. Aí Ananias pergunta para ele, né, o que ele queria fazer, né? A primeira coisa que ele queria fazer no plano espiritual. Aí ele pensou, né? A ideia dele era ver Abigail, né? Mas aí ele falou, não, eu quero ir a Jerusalém, né? Então a comitiva que recebeu Paulo no plano espiritual passa por todas as igrejas que ele tinha fundado, né? E chegando por último no Monte do Calvário, né? E aí lá no Monte do Calvário, que é onde crucificou Jesus, né? Ele pega, parando lá, fez uma oração, e aí ele vê chegando Jesus, de um lado o Estevão e do outro lado Abigail, né? E aí Jesus, né, chama ele para um abraço, né? Muito bom. E o que acontece? Só para finalizar, temos aí 1 minuto, né? Essa história de Jesus, né, chamar o Paulo, né, para o seu mandato, aconteceu por quê? Por que foi necessário que Jesus aparecesse a Paulo, né, na estrada de Damasco? Por quê? Né? Primeiro, porque Paulo tomou um rumo na vida dele de vingança, né, por causa do orgulho ferido. Muitas das vezes a gente é assim, né? Pode. Mas também por quê? Porque Paulo era um espírito muito disciplinado, né? Então, o que acontece? Se ele defendeu a lei de Moisés com unhas e dentes, a partir do momento que ele conhecesse Jesus, ele ia defender Jesus com unhas e dentes, né? E aí o que aconteceu? A espiritualidade percebeu, né, que o cristianismo ele perdeu um pouco da sua essência após a morte de Jesus. E aí começou a entrar a aristocracia dentro do cristianismo, né? Tanto é que, por exemplo, né, uma das brigas que tinham antes entre Paulo e Tiago era a questão da circuncisão, né? Que o judeu ia ser circuncidado, mas Jesus não tinha isso na lei dele, né? Então muitas leis, a Casa do Caminho e as outras igrejas, né, que os apóstolos fundaram, eles deixaram essas leis judaicas entrar dentro das igrejas, e isso estava atrapalhando. Então houve um plano B. Então precisava de um outro espírito para combater isso. Então foi aí que Jesus resolveu chamar Paulo de Tarso, né? Então o traçado original não tinha Paulo de Tarso
né, sendo ali traçado, né, convertido no deserto de Damasco. Né, o traçado original era outro, mas esse foi por causa das mudanças que as igrejas estavam tendo, certo? Bom, desculpa aí, passei um minuto, né? Então agradeço a todos, né, muita paz, muita luz, que Jesus possa abençoar todos vocês. Obrigado. Desculpa aí, passei um minuto, tá? Tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, eu creio que um minuto é pouco, né? Porque é um assunto tão extenso, né? Cheio de histórias, de obras, né? Que está longe, né? Nós ouvimos isso aqui em uma hora. Então, está aí o convite, né? Como o Silvio mesmo falou, ele trouxe, né, alguns pontos, alguns detalhes dessa obra, né? De Paulo. E o convite é para acompanhar isso através do livro, que é pequenininho a dinâmica, essa grossura dele, né? Mas é fantástico, né? E é um exemplo de vida para a gente. Bom, temos aqui um recado sobre as crianças que estão lá embaixo, estão na salinha. Elas não receberam o passe, né, lá embaixo, né? Um passe coletivo lá na sala, tá bom? Continuamos aqui, pessoal, com a orientação para a implantação do Evangelho no lar, né? Então, esse ensinamento que é feito aqui, ele pode ser colhido, essa orientação, na recepção, né? Deixando o nome ali, que vai ser entrar em contato, né, com a pessoa que deixar lá o nome. Ou então através das nossas redes sociais, que é o site da casa, PNI, né, do Facebook, Instagram, e buscar lá a implantação do culto no lar, vai ter todas as informações lá, ok? Estamos iniciando aí o mês, né, de agosto e continuamos aí solicitando, né, para quem tiver condições de doar, né, estamos necessitando aí, né, de açúcar, arroz, óleo, fubá, macarrão, farinha de mandioca, leite e sabonete, para complementar as cestas básicas das famílias assistidas da casa. Né? Essas doações podem ser entregues na recepção, segundas e quartas de 20 às 21 horas e aos domingos de 9 às 10 horas. Ok? Quem for permanecer no salão, né, para receber o passe, pedimos que permaneça em silêncio, né, para que tudo ocorra, né, numa sintonia e harmonia, tá bom? Nós vamos então fazer a nossa prece final e em seguida vamos para o passe, ok? Então vamos aproveitar, né, esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Miramês e toda a sua equipe que nos apoia, que nos abraça, que está sempre conosco, que nos acompanha, que vai conosco até nossas casas, nos levando em segurança. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amado, que está conosco, que estende sobre nós as suas mãos, as suas bênçãos de amor, de paz e de harmonia. Que assim seja.